Josué 6, versículo 1 diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Repita comigo: ninguém saía, ninguém entrava. Diga glória a Deus, levante sua mão, diga glória a Deus. Ninguém saía e ninguém entrava. Ai, ai, ai. E diz o seguinte, no versículo 2: Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra, e só até aqui. Repita comigo: Então o Senhor disse a Josué. Pode ser um pouquinho mais bonito. Vamos lá. Foi bom, foi ótimo. Vocês são sensacionais, mas hoje vocês estão no azeite quente. Canelinha de fogo. Tem alguém canela de fogo aí? Sapatinho de fogo? Então vamos lá, todo mundo junto. Então o Senhor disse a Josué: Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O Senhor entregou nas mãos de Josué. Aleluia. Irmãos, eu quero ficar somente nesses 2 versículos, porque nós temos muito ainda que meditar, e cada semana vai ser algo assim especial, profético demais. O capítulo 6 do livro de Josué vai falar de um grande desafio, e de um maior desafio entre todos que Josué já passou por sua vida. Josué, para quem não sabe, era filho de Nun, servidor de Moisés, servo de Moisés, fiel durante 40 anos da sua vida. Quando o povo de Israel, antes, aqui eles já estão na terra prometida, mas o livro de Êxodo mostra que eles estavam saindo, depois de um cativeiro de 400 anos, saindo das mãos, das garras de Faraó, e um povo que era escravo, e agora se tornou um povo extremamente livre. E essa transição de sair do Egito e ir para a terra prometida, não foi uma tarefa fácil, porque quando vamos olhar para o próprio livro de Êxodo, no capítulo 13, no versículo 35, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus não permitiu que eles passassem pelo caminho mais fácil, mais perto. Quando vamos olhar a geografia, nós vamos ver o Egito, que aqui é o norte da África, e vamos ver o Mediterrâneo, e contornando o Mediterrâneo, a nação de Israel, uma nação pequena, que é menor do que o menor estado do Brasil, que é chamado Sergipe. E Deus não permitiu que eles passassem por aquela região, porque naquela região tem um lugar chamado Gaza, que eu acho que todo mundo hoje já ouviu falar, ou em alguns momentos ouve falar, onde há grandes conflitos, dos muçulmanos com os israelenses. E aquela região, no Antigo Testamento, era a região dos filisteus. Os filisteus eram povos inimigos de Israel, inimigos ferrenhos, que não houve tanta guerra de Israel com outro reino do que contra os filisteus. O tempo todo eles se enfrentavam, o tempo todo eles brigavam. E os filisteus tinham uma certa vantagem. Eram homens com grande estatura, aproximadamente, os filisteus tinham quase 3 metros de altura, e automaticamente é lógico que quando vamos olhar para o mundo natural, nós vamos observar qualquer um de nós, se você entrar num ringue de MMA e você tiver 1,83 m como eu, e se deparar com um homem de 3 metros de altura, você vai chamar o juiz, vai falar: tem alguma coisa errada, não é ele, porque automaticamente vai causar algum tipo de medo, algum tipo de pavor, pelo seu tamanho, pela sua estatura. E os filisteus eram povos de guerra, de batalha. As suas crianças, dentro da cultura dos filisteus, com 7 anos eles já manuseavam as suas espadas, as suas armas, porque
como era um constante o conflito dos judeus, dos israelenses contra os filisteus, né, contra os hebreus, contra os filisteus, automaticamente quando eles perdiam a guerra, eram muitos homens mortos. Então eles treinavam as crianças para que pudessem continuar as batalhas, e as crianças iam crescendo já, sabendo que o seu destino e o seu propósito de vida era brigar contra os hebreus, contra o povo que Deus escolheu como um povo de propriedade exclusiva dele. E Deus, preocupado com o seu povo, de passar numa região onde ia se deparar com gigantes, quando ia se deparar com homens fortemente armados, Deus não se preocupou com a distância ou o lugar, Deus mudou o rumo. Então eu quero que você já diga bem alto, e vamos profetizar bastante essa noite, amém, gente? Então diga para o irmão do seu lado: hoje você veio aqui profetizar. Levante a sua mão direita e diga assim: Deus não tem problema nenhum com o deserto. Eles levariam, dentro da logística de aproximadamente 800 mil homens, com mais 600 e poucas mil mulheres, fora os povos agregados que estavam no Egito, que também saíram, mais os seus animais, toda a logística, crianças. Eles levariam aproximadamente, segundo a arqueologia, uns 3 meses para entrar em Israel. Mas Deus ficou com medo que eles tivessem medo e desejassem voltar para Israel com medo dos filisteus, e Deus muda o percurso. E o percurso que Deus muda passa a ser um percurso mais longo. Eles estão numa região que hoje é a capital do Egito, que é Cairo, chamado Gozém. Ali eles permaneciam com as suas casas e eles eram escravos, mas tinham suas casas, tinham suas famílias e apenas trabalhavam muito, mas tinham comida, tinham tudo que precisavam. E ali eles habitaram durante 430 anos, 4 gerações, cada geração na Bíblia tem 100 anos, 4 gerações estavam aprisionadas. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: meu irmão, lá atrás, nos nossos antepassados, nós não sabemos quantas gerações foram aprisionadas, mas da minha em diante será uma geração de um povo livre. Livre. Diga glória a Deus. Diga: em Cristo Jesus, Ele me deu o direito de ser chamado de filho, de ser livre, para escrever uma nova história diferente de todos que talvez lá atrás nossos avós e bisavós não tiveram condições e oportunidade de escreverem. Nós estamos construindo a nossa história, mas não é uma história qualquer, é uma história de liberdade. Diga aleluia. Olha para o seu irmão, diga: meu irmão, às vezes Deus muda os caminhos, e quando Deus muda os caminhos, é para o seu bem, não para o seu mal. Deus estava preocupado, Pedro, deles não se encontrarem e ficarem com medo. E Deus então os conduzem por uma região, eles saem de Gozém e vão passar por dentro de um lugar chamado Península do Sinai, que fica entre os 2 golfos do Mar Vermelho, que se chama Suez e Araba. Ali é uma região de deserto, uma região montanhosa, e dentro desse lugar chamado Península do Sinai existe um monte de Deus que a Bíblia ensina, que é o Monte Horebe, que é o Monte Sinai. Ali onde o lugar onde Deus chamou Moisés para estar com ele, para habitar com ele, no monte extraordinário, profético, que em janeiro agora nós vamos. E eu coloquei no meu coração que dessa vez eu vou subir de novo. Eu já tive a oportunidade de subir e vou subir de novo. E vai o pastor Caio, vai o Marlon e vai o pastor Luan, e nós vamos subir com seus pedidos. Até lá nós vamos fazer uma linda campanha e vamos fazer como 2014, quem lembra? De trazer uma carta para Deus, e as pessoas perfumaram as suas cartas. E eu lembro quando eu estava lá em cima, eu e o pastor Marco,
nós começamos a queimar, o beduíno começou a se engasgar com a fumaça. E aí chegou um tempo que não tinha mais como tacar fogo, estava um fogaréu, e nós jogamos por aquelas montanhas as cartas. Eu lembro como se fosse hoje, que existe um cantor na mídia aí agora famoso, chamado Samuel Messias, mas que ninguém conhecia ele, que ele vinha aqui quando ninguém conhecia. E eu lembro que eu levei o CD dele, eu falei, eu vou levar o teu CD, e quando eu joguei o CD dele, o CD caiu em pé e abriu a capa. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus. Eu mostrei o pastor ali, o CD dele ali embaixo, e de lá para cá Deus soprou o nome desse homem. Eu quero dizer que a partir de janeiro muitas coisas vão acontecer na sua vida. Muitos milagres vão acontecer na sua vida. Porque Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração. Ao mesmo tempo que Deus os afastava do caminho mais próximo, Deus os levava para um caminho mais longo, mas de proximidade com Ele. Aí depende de como nós queremos o caminho que Deus vai abrir para cada um de nós. Chegar mais rápido, ou um caminho que nós possamos no meio dele, ainda que seja longo, ter um momento de comunhão com Ele. Aí quem escolhe somos nós. E o povo entrou por aquele caminho, e ali peregrinaram depois de murmurarem dos espias e de todo o contexto que você já conhece, e permaneceram por 40 anos. 40 anos num deserto, mas 40 anos num deserto que não faltou pão. 40 anos num deserto que não faltou água. 40 anos num deserto que de vez em quando descia um franguinho do céu. Não era um frango voando, eram codornizes, né? São pássaros, mas que se come. E quem não comeria naquela época? Se fosse eu e você, não tirava nem a pena. E Deus mandava. E outra coisa, era tão interessante que Deus também mandava uma nuvem para os guardar do sol, porque é um lugar muito terrível a sua temperatura. Durante o dia dá 40 graus. E durante a noite dá -4, -5. Eu quando subi, o pastor Marco é testemunha, subi, e por um momento, quando você já está a 2.000 e poucos metros de altura, você não consegue puxar o ar. E eu, na época, estava com um corpo bem abençoado, com bastante proteína, com bastante macarrão e almôndega. E comecei a puxar o ar não vinha, a gente nem sabia, tinha um médico junto conosco. E o médico falou para mim assim, calma. Falar calma para mim, meu irmão, nunca falei isso, calma, quando eu estiver nervoso, é a pior coisa do mundo. Ele, calma. Eu falei, doutor, calma, eu estou sem ar, vontade de descer correndo. Ele falou, inspira, respira. E eu comecei naquele exercício, fui voltando, mas ele falou, tira o casaco. Eu subi de camiseta, e quando eu desci com pneumonia. Entrei direto no antibiótico. Um lugar que não tem como o ser humano viver e habitar naquele lugar, a não ser os nômades, alguns nômades que durante o caminho nós podemos ver. É uma área muito grande, que para sair de Cairo, da cidade onde eles estavam, que hoje é Cairo, a cidade, a capital do Egito, até a península, até o Monte Sinai, são 15 horas de ônibus. Então você percorre mais tempo de ônibus no Egito do que cortando Israel inteiro. E 15 horas de você olhando as mesmas montanhas, apenas uma pista com um policial dentro do ônibus, e atrás um carro de guerra com uma .50, porque eles estavam, na época que eu fui, das vezes que eu fui, e eu só subi uma vez no Sinai, mas fui 3 vezes ao Egito. E eu lembro que eu olhava para trás e falei, meu Deus, por que esse cara está com esse negócio aqui, 1.50 aqui, não deve ser bom não, hein? E eu normal, e de repente perguntei por quê. Ele falou, estão sequestrando ônibus. Sequestraram um ônibus mês passado de um pastor, levaram a filha dele. Eu falei, santo Cristo, santo Cristo. Aí já não queria subir o Sinai, eu queria ir para casa. E fomos nessa vibe, nessa força, no lugar, no final do mundo. Eu falei, meu Deus, se eu morrer aqui, ninguém vem me buscar, ninguém vai querer pagar o translado. Se chegarem na igreja e falar, queridos, para pagar um translado são $7.000, vai todo mundo sair da igreja e vão me deixar no Monte Sinai. E eu fui, subi, e muitas coisas aconteceram.
E Deus levou esse povo peregrinando por aquele lugar, mas não faltou água, não faltou comida, não faltou sombra e não faltou fogo para os aquecer durante a noite. Dá um abraço nesse crente que está do seu lado e diga para ele: não importa a distância, não importa o caminho, Deus está te guardando e Ele está te levando pelo melhor lugar, ainda que você não entenda. Ele está contigo. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o teu Deus, o teu Senhor. Ele não vai te abandonar, Ele não vai te deixar sozinho. A Ele toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. E durante essa peregrinação morava no Egito um homem chamado Josué. E quando o povo é liberto e Faraó decide então libertar o povo, que ele sai, Josué sai. Josué nasceu no Egito, viveu no Egito. Josué não tinha contato com as manifestações espirituais que nós temos. Se você parar para pensar um pouquinho, você vai ver quantas vezes Deus te livrou, quantas vezes Deus já te ajudou, quantas vezes Deus já te levantou. E é tão interessante o Evangelho, é tão interessante a palavra de Deus, que se você cair 7, Deus te levanta 8. É tão interessante observar que quando estamos nos piores dias da nossa vida, sempre tem aquela vozinha dentro de nós chamada Espírito Santo dizendo: ei, ei, eu estou contigo. E Josué então sai determinado. Para Josué era algo novo. Diga para o seu irmão que está do seu lado: para Josué algo novo. E eu quero orientar você e dizer para você uma coisa que é muito importante, que muitas das vezes nós achamos, ou por frequentarmos a igreja durante muito tempo, nós viramos, não vou chamar de religioso, não quero usar essa palavra porque eu acho uma palavra forte, mas nós criamos hábitos de ir ao culto, hábitos de participar da ceia, hábitos de fazer alguma coisa na igreja, ou de vir de 5 em 5 meses, ou de 1 ano em ano. Criamos um hábito. E esse hábito parece que é o suficiente para que nós possamos fazer as demais coisas da nossa vida. Esse hábito, e todo hábito, ele tem um lado positivo, como a leitura da Bíblia Sagrada. Ninguém, nem eu e ninguém, com certeza, são poucos poderiam dizer isso, que pegaram a Bíblia e disseram assim: ah, eu adoro ler, adoro ler. Eu sempre fui um rapaz que nunca gostei de ler, mas eu sempre me dava bem porque Deus me deu um QI avançado para prestar atenção na aula. E tudo que tudo que o professor falava, né, é que eu tinha um professor que eu chamava ele de pastor, porque o nome dele era Deus Dedete. Eu falei: o cara é Deus mesmo, não é? Então eu falava assim: pastor, ele foi: para com isso, rapaz, Deus Dedete. Já viu? Alguém já conhece esse nome? Não. Alguém já ouviu esse nome? Não, era só ele. A mãe deu o nome de Deus para o menino. Então, Deus Dedete. Eu olhava, eu prestava atenção, e aquilo já era um pouco suficiente para tirar o 2. Não gostava de ler livro de história, era horrível. Agora, se você pegar o meu livro de história, se você pegar as minhas enciclopédias e tirar do meu lado, ou sumir da minha maneira que eu arrumo, como às vezes a bispa, já viu o homem brigando com mulher por causa de livro? Lá em casa tem isso. Quando ela tira de um lugar e coloca no outro, eu falo assim: cadê o meu livro de teologia sistemática do Gruden? Tá aí. Falei: tá não. E começo, porque eu sei onde está tudo. E nem adianta na minha casa tentar pegar um livrinho e levar para casa, porque eu sei onde eles estão. E agora eu não consigo ficar sem ler, porque virou um hábito. Só que todo hábito tem um lado positivo, mas também chega num certo momento que tem um lado negativo. Sabe qual é o lado negativo? A gente se acostuma com aquilo ali e não consegue andar mais para frente, porque você coloca na sua mente e no seu coração que você já chegou num ponto que já está bom. E nós perdemos grandes oportunidades quando criamos hábitos simplesmente e não olhamos para além disso. E o silêncio traz a conotação de que é uma grande realidade nas nossas vidas. Hábito para acordar cedo, hábito para tomar um café. Daqui a pouco a gente está igual a nossa avó, creme crack, café com leite, o maisena, que não pode faltar.
Por que vovó fazia isso? A gente nem pensa nisso. Vovó fazia isso que não tinha dente, irmão. Então ele tinha que molhar ali e ficava assim, ó, dissolvendo na boca. Essa era a história da vovó. E a gente copia uma história com dente. E fica ali chupando aquilo. Eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite. Nós criamos hábitos. E esses hábitos que nós criamos muitas das vezes nos impedem de observar aqueles que... Por isso muitas das vezes tem um irmão novinho na igreja, ele está pulando, soltando, e a gente está olhando e fala assim, nossa, cara, estranho. Porque ele ainda não tem hábito. Ele está no primeiro amor. Ele saiu eu sou isso, eu sou aquilo. Ele está no, eu quero Deus, eu quero a glória de Deus, eu quero sentir Deus. Diga aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado, Josué saiu sem saber onde era Israel, onde era Canaã. Ele não sabia quem era Abraão, ele não sabia de nada, mas ele tinha uma convicção: eu quero aprender, eu quero conhecer. E ele vai andar com quem? Com Moisés. E ao lado de Moisés ele começa a ver um monte de coisa. Ao lado de Moisés ele começa a ver Moisés levantar as mãos para os céus e o pão cair. Ele começa a ver Moisés pegar o seu cajado, bater no mar e o mar se abrir. Ele começa a ver Moisés tocar numa rocha sequíssima e começar a sair água potável, melhor do que da Sedai. E o povo bebendo, 3 milhões de pessoas bebendo aquilo, jorrando, e toma ali água, e todo mundo bebendo água, lavando o rosto. O judeu não é muito tomar banho não, mas estava lá todo mundo, aquela coisa toda, lavando os pés, se purificando, glorificando a Deus, cantando um hino, adorando ao Senhor, porque ele estava no mover. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: coisas extraordinárias estão além daquilo que é habitual. Deus quer te levar a um novo nível. Deus quer que você veja coisas incríveis que Ele ainda vai fazer na sua vida, que está além de tudo que você é, de tempo que você está na igreja. Se você tem 60, não importa. Ele quer te mostrar algo novo. Ele quer se revelar a você. Saia do que te limita, saia do que é habitual, abra o seu coração, aprenda a levantar a mão e glorificar a Deus. Não pense que isso é coisa para novo convertido, isso é coisa para bispo, para apóstolo, para pastor, para membro, para novo convertido, para aqueles que querem conhecer a glória de Deus, viver a glória de Deus. Levanta a tua mão e dê um glória bem alto. Eu sei que tem alguns homens, alguns aqui, eu sei, são poucos, talvez tem muitos, eu não sei, eu não tenho uma revelação, papai não está falando, há uma desconexão aqui que eu não consigo ter uma interpretação, mas eu sei que tem alguns homens aqui que são tão apaixonados, que gostariam, o sonho deles agora, eles estão na cadeira se segurando, porque o sonho deles é ficar de pé e dizer: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Mas eu sei que tem algumas mulheres tristes comigo, dizendo: apóstolo, você está falando isso, mas você está esquecendo que tem mulher, que tem um monte de mulher, tem um monte de Maria derramando, untando a cabeça do mestre. Tem um monte de Maria se derramando, querendo ouvir a sua voz, os seus ensinamentos, e que querem dar um pulo e dizer: eu te amo, Jesus. Diga aleluia. Repita comigo: Josué decidiu, ele decidiu viver uma vida para servir a Moisés. A gente só vai ter pessoas que nos servem quando nós aprendermos primeiro a servir. E ali 40 anos do lado de Moisés. Tinha guerra, Josué estava lá na guerra. Tinha algum problema, Josué estava com ele. A primeira vez que Deus chama Moisés, no capítulo 20 do livro de Êxodo,
para entregar as leis, Moisés sobe com ele. E vai, porque o Monte Sinai é um negócio muito interessante, você um dia precisa ir lá. Porque é uma subida muito sinistra, são 7,5 km subindo, 3.592 metros de altitude. E durante um tempo que acaba o caminho, muita pedrinha, o pé vai embolando, aquela coisa toda, pum. E aí, depois existe uma escada feita por Deus, degraus, 1.200 degraus. Eu comecei a contar, 1, 2, 3, eu falei, chega, eu vou subir. Eu esqueci esse negócio de contar, nem ia dar certo, né? 1, 2, 3, até 1.000, eu ia morrer antes, é psicológico. E fui subindo degraus que você vai subindo, que o próprio Deus preparou para Moisés, estão lá até hoje. Não foi manipulado por homem, não foi desenhado por homem, são degraus preparados por Deus. E quando chegam numa região que fica ampla, ali Deus falou para Josué, aqui você fica, daqui para lá o meu servo sobe. E Josué ficou ali esperando 40 dias Moisés descer. Ele ansiava, ele tinha anseio pela presença, ele ouvia, com certeza, porque não tem lá, é muito silêncio, ainda mais à noite, muito silêncio, e de vez em quando ele devia ouvir lá Moisés, oh, aleluia, 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 ele devia ouvir o som do vento, ele devia ouvir a voz de trovão de Deus, o ruar. Ele estava lá embaixo esperando, um dia eu vou subir, um dia eu vou estar lá. E aí agora começa o capítulo 6, então depois desses 40 anos, Josué, homem fiel a Moisés. Esse era o contexto da história, quando começa o livro de Josué. Do cárcere à terra prometida. Da terra da escravidão à terra prometida. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz que as suas sandálias não se gastaram, que as suas roupas não se gastaram durante 40 anos. Acordava, mesmo calçado, acordava, mesma roupa, não se desfiava, não acabava, porque Deus os sustentava. Coloca a mão no ombro desse irmão que está do seu lado e diga para ele, você pode não perceber, sequer você pode perceber, mas quando você chegar em casa, você vai parar para pensar, como duram os teus sapatos, como duram as tuas roupas. Ah, meu Deus do céu. Um cuidado extremo de Deus com cada um de nós. Às vezes ele está arrumadinho lá, aí todo mundo olha assim, nossa, aquela mesma roupa. Mesmo assim as pessoas ainda têm inveja, falam assim, mas como é que ele está bonito? É a roupa que tu usa há 2 anos, mas é jeitosinha, é passadinha, igual minha esposa faz. Arrumadinha. É Chica, põe na parede e passa a mão. E não é que dá certo, estou brincando, ela cuida bem do papai. Cuida não, para tu ver. E aí tu vamos olhar, caramba, a calça não acaba, o negócio não acaba, não rasga, não mancha, não cai caneta, não cai não sei o que. Toda hora criança, quem tem criança, né? Passa chiclete, passa não sei o que. A criança é uma bênção, né, gente? Bênção, aleluia. E nós vamos perdendo muitos momentos. Quantas coisas acontecem conosco, não é? Qual instrumento? Quanto tempo você tem instrumento? Quanto tempo você tem esse instrumento seu? 2015, 2020, 7 anos. E na mão de uma pessoa que não é fiel a Deus, que não toca para adorar, isso aí já tinha queimado. Pode ter certeza, queima, toca na metade, aí o cara toca só nos 2 dedinhos. E fica ali orando, Senhor, porque para consertar é caro. E nós muitas das vezes somos abençoados, Deus tem nos abençoado, tem nos dado saúde. Tudo bem que tem uma intervençãozinha aqui e outra ali, faz parte do processo. Mas depois você vai ficar bom. E eu falei para Deus, Senhor, tinha falado para Deus, eu não vou subir o Sinai é uma vez só. E agora eu falei, Deus, eu vou subir de novo, porque eu preciso te agradecer. Eu preciso subir para te agradecer.
E eu sei que Deus tem algo especial para todos nós naquele lugar. Nós vamos entrar na academia, pastor, nós vamos subir igual o Schwarzenegger. Depois da gripe viária, nós vamos subir. Estava lá, então começa, e a Bíblia diz que ele entra na terra prometida. Diga para o seu irmão, ele entrou na terra prometida. Diga, ele entrou. Diga, você vai entrar. Diga, você vai entrar. E aquele povo que peregrinava agora tinha um lugar fixo para morar. Aquele povo que ficava tchum, 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 rodando entre círculos, agora estava na terra prometida. E Josué está diante do seu maior desafio. Uma cidade fortificada pelo qual ele viu antes de chegar lá. Porque ele foi um dos espias. E eles atravessaram, porque quando Moisés manda eles descerem, eles estavam no deserto, eles vão até uma região chamada Cades Barneia. E quando eles chegam na região de Cades Barneia, eles vão dar com os amonitas e os medianitas que não queriam deixar ele passar pela terra deles. Eles autorizam, então ele atravessa o Jordão, ele sai de frente da Judéia, de frente de Jericó. Por que eu estou falando isso? Pergunta assim, apóstolo, por que o senhor está perguntando isso? Ah, assim não, assim é no álcool, não pega, vai, de novo. Porque ele sabia do desafio e quando chegou diante de Moisés, ele não relatou que Jericó era uma cidade fortificada. Ele tinha certeza de que Deus tinha dado aquela cidade na mão dele. E quando ele chega diante daquela realidade, ele ouve, Jericó estava completamente fechada. Diga para o seu irmão, coloca a mão no ombro dele, que isso é muito profundo. Diga para ele, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Quem fazia isso? Os inimigos? O povo de Jericó? Não. A Bíblia diz por causa dos israelitas. Eu quero dizer uma coisa para você. Jericó caía, as muralhas caíam. Ela vai ter um sentido lá na frente, porque tinha que cair, porque eles precisavam atravessar. Mas o sentido principal está aqui no início do texto. Quando eles olham a cidade, eles cercam a cidade e diz, ninguém entra e ninguém sai desse lugar. Só pode demarcar um lugar e dizer que não entra e ninguém sai quando você declara que aquele lugar é seu. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você não pode parar na casa do irmão, fechar um grupo, sua família toda dizer, ninguém entra, ninguém sai. O cara fala assim, por quê? Estou na minha casa, não é? Mas ele estava diante daquilo que Deus já tinha mostrado para ele. E quando ele pega os israelitas que estavam junto dele, fala assim, vamos marcar essa cidade. E a cidade fica então fechada. Ninguém entra e ninguém sai. O que Josué estava falando? Essa cidade já é nossa. Só tem uma coisa que precisa acontecer: o muro cair. E eu quero que você diga para o seu irmão, a cidade precisa ser cercada. E durante 7 semanas, você não deixa ninguém entrar e ninguém sair. Diga, ninguém vai entrar e ninguém vai sair. O que é meu, é meu. Cerca a tua promessa, cerca a tua casa, cerca os teus filhos, cerca a tua família, cerca a tua igreja e diz, ninguém entra e ninguém sai, até que toda a muralha caia por terra. Aleluia! Eu não sei se tem uma irmã aqui que gostaria de ficar de pé, pegar a mão de uma irmã sentada e falar para ela, fecha a tua cidade. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai. Você vai entrar na tua casa hoje, varão, varoa, e vai dizer, você que está muito tempo aqui perturbando a minha família, agora você está amarrado, você não entra e você não sai. Até que o Senhor derrube
todas as muralhas vão cair. Eu quero profetizar como um profeta de Deus sobre a tua vida. As muralhas vão cair. Elas só vão cair quando a cidade estiver cercada. Diga: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Cerca a tua família e diz lá dentro da tua casa: aqui ninguém sai e ninguém entra. Aleluia, aleluia. Ninguém sai, ninguém entra. Eu quero um pastor para ficar de pé. Isso, pastor. Sai no meio do povo. Quem levantou? Você e o Vitor. Sai no meio do povo dizendo: ninguém sai, ninguém entra. Olha para ele e vai dizendo: ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. A cidade está amarrada. A cidade vai ter que cair. Vai ter que cair. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Ninguém sai, ninguém entra. Você é tão amado por Deus que quando você tiver que entrar um dia no hospital, Deus não vai deixar ninguém que não seja dele tocar em você. Eu estava internado e entrou um rapaz e o cara estava confuso, esquisito, confuso. Eu estava meio tonto, estava meio zoado. E ele entrou, eu não sei o que foi que perguntei a ele. Ele falou assim: olha, não sei. Eu falei: ninguém sai, ninguém entra. Ó, rala. Ele ficou me olhando, eu falei: rala, chama outro para mim, por favor. Você não pode tocar em mim. Deus falou que ele não podia tocar em mim. E ele não tocou. Não são qualquer pessoa. Você é um ser tão espiritual, tão especial, que um dia Eliseu morreu, sabia? Sabia que Eliseu morreu? Quem sabe que Eliseu morreu? Ninguém? Elias que foi arrebatado, gente. Eliseu morreu. Um dia foram sepultar um homem lá no sepulcro. Ninguém nem sabia que estava lá. Só tinha o que? Osso. Quando jogaram o cara lá, o cara bateu de volta e ressuscitou. Só tinha osso. O cara foi ressuscitado, não foi porque a sombra de Pedro curou, porque não, porque a unção era tão forte na vida do profeta que até morto a sua vida falava. Diga: ninguém sai, ninguém entra. Quando começar a confusão no teu trabalho, você fala assim: ó, ninguém sai, ninguém entra. Até que Deus derrube as muralhas e me honre nesse lugar. Ninguém sai, ninguém entra, até que o Senhor se levante com poder. Agora ouça, igreja, que eu vou terminar minha mensagem, que eu estou muito tempo, estou animado. Tem que terminar. Tiraram o relógio dali. Que horas tem? Olha o que acontece. Você vai ler comigo. Jericó estava completamente fechada. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. É você que vai fechar, cara. É você que vai fechar a cidade. Ninguém saía e ninguém entrava. Aí o que acontece? Lembra da mensagem de domingo? Que o então é mediante a uma conversa, não é do nada. E aí diz assim: então, diante disso, o Senhor disse a Josué: saiba
Depois que ele cerca a cidade, Deus se orgulha, olha para ele e fala assim: Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Repita comigo: Deus não havia entregue Jericó antes que Josué cercasse a cidade e não deixasse ninguém entrar e sair. Agora eu preciso terminar e você vai ouvir. Pode haver silêncio, espero que não. Por quê? Porque quando você deixa alguém entrar, ele vai chegar lá dentro e vai contar tudo que viu do lado de fora, e ele vai estragar os teus planos. E quando alguém sai, ele vai avisar aqueles que estão lá fora. Quantas pessoas estão cercando, eles podem levantar um número maior e te derrubar antes mesmo de você ver o muro cair. Então, ninguém entra e ninguém sai. Quero chamar 5 homens aqui comigo. Homens de fogo, de poder. Isso, homem de fogo, de poder, que não vem glorificando. Tem que vir marchando. Marcha aí, pastor Max. Marcha, isso. Não, assim não. Mas... 5 homens. 1, 2, 3, 4. Não, desculpa, 5. Isso, 5 homens. Vamos cercar a cidade. Vocês acham que eles estavam lá assim, né? Calma, chega. Vocês querem me empurrar para onde? Isso, tá bom. Segura. Então acho que eles estavam lá assim. Ai, cadê Josué? Ai, dando a mão para você. Era assim que se cercava, mão dada, né? Ai, cadê Josué? Está demorando. Eu nem posso ver. Então, eles estavam lá, ligados. É hoje, pastor Caio, pastor, é hoje. Está cercado. Aí veio uma irmã, vem Patrícia, veio uma irmã tentar entrar aqui por trás da gente aqui. Isso, a irmã, você não é fica tranquila, tá? Que você não é a Raabe, não. Vem aqui por trás. Isso. Aí vai tentar entrar, tá. Ninguém entra e ninguém sai, varoa. Vai voada. Qual é o nome do teu marido? Jefferson? Sai voada. Volta para casa. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Aperta firme a mão do teu irmão que está do seu lado, firme, até ele dizer assim: ai. Isso, agora está no ponto. Diga para ele: ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Sai voada. Ninguém entra, ninguém sai. Pega na mão do teu irmão, diga para ele, é profético: ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai, até que a muralha caia. Ninguém entra, ninguém sai, até que a muralha caia. Ninguém entra, ninguém sai. Diga para esse crente que está do teu lado: todas as tuas lutas, todos os teus problemas, que a gente foge, a gente tem que cercar ele. Ninguém entra e ninguém sai, até você cair. Diga para o irmão que está do seu lado: ninguém entra e ninguém sai. Fala assim: irmão, eu preciso ser chato. Eu preciso ser muito chato hoje, porque senão você não vai entender o que Deus está falando. Diga só mais uma vez: ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai. Jericó vai cair. Vai cair. Hoje. Então, qual o seu nome? Wagner. E o seu? Desculpa. Wagner e Vanessa? Combinou, né? Wagner e Vanessa. Então o Senhor diz a vocês nessa noite que Ele já entregou a cidade, o rei e os soldados nas suas mãos.
Deus hoje nos entrega. Faz assim com a sua mão: Deus me entregou a cidade, o rei e os soldados nas minhas mãos. Ninguém entra e ninguém sai até que o Senhor venha. Ninguém entra e ninguém sai. Ninguém entra e ninguém sai.